seja o nome do Senhor, nosso Deus, para sempre. A Ele a honra, a glória, o louvor, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Eu vos saúdo, queridos, com a graça e a doce paz do Senhor Jesus. Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus é sempre fiel. O seu amor dura para sempre. Estamos na segunda noite desta festividade, celebração ao Senhor. Troca o pregador ou o microfone? Os dois. Aleluia. Glória a Deus. Ele disse que isso aqui é o O. O que é o O aqui? Isso é inglês ou inglês? Tô brincando aqui, tô brincando. Graças a Deus. Estamos na segunda noite desta festividade de adoração ao Senhor Jesus. E gratos por sua bondade. Alegria rever os pastores, conhecê-los, os pastores aqui presentes, membros deste ministério e de outros ministérios que têm o mesmo propósito e missão de anunciar a Cristo e glorificar o seu nome. Alegria rever os irmãos que vêm de Newark, de New Jersey. Eu estive com os irmãos lá com o pastor Elga há um tempo atrás, alguns anos já, na verdade, e agradecemos a Deus a alegria de revê-los. Estamos certos que Deus está neste lugar, e a Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Muito embora, como foi mencionado e retratado na peça teatral, pequenas coisas podem nos aprisionar. Paulo diz aos Gálatas no capítulo 5, versículo 1 assim: para a liberdade Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não retorneis ao jugo da escravidão. Às vezes, permitimos que o adversário nos atraia com pequenas coisas, mas o Senhor Deus, que é grande, estende a sua mão, e aí diz o salmista: o laço quebrou e nós escapamos. Amém? Graças a Deus. Como mencionou o pastor Sinésio, eu venho de bem pertinho da Bahia. Não é tão longe, é? Não é tão longe. E estou com os irmãos grato a Deus. O Senhor tem nos ajudado a cumprir a proposta que Ele nos tem feito. Eu mencionei ontem com o irmão Crispim, diácono aqui da igreja, o Nordeste viveu nos últimos 6, 8 meses a maior seca dos últimos 50 anos. E lá na igreja nós empreendemos uma campanha para socorrermos pastores e missionários que estão nas cidades do interior, nas aldeias, nos povoados, pastores das mais diversas igrejas, tá? Nós fundamos o Centro de Evangelismo Cristianismo Sem Fronteiras, e eu tenho trabalhado na mentalidade dos irmãos que denominações existem por uma questão de organização humana, mas o cristianismo está acima de todos os limites, fronteiras e parâmetros humanos. E atendemos irmãos assembleanos, presbiterianos, batistas, metodistas, adventistas, cristãos no Brasil. Até final de agosto nós já havíamos distribuído mais de 13 toneladas de alimento para pastores e missionários e irmãos das mais diversas igrejas. Enviamos aproximadamente 15 mil litros de água mineral para estas mesmas famílias, no intuito de socorrê-las e abençoá-las.
e outras atividades e outros empreendimentos que estamos realizando para a glória de Deus, no intuito de que o nome de Jesus continue sendo glorificado através da nossa vida. Quem diz amém? Estamos mantendo algumas frentes missionárias, já são 14 frentes missionárias que a nossa igreja está mantendo, e agora nós assumimos mais uma família para a Indonésia, uma família para Mianmar. Um jovem missionário estará indo em dezembro para o país chamado Laos, no sudeste asiático, e também uma moça que estamos enviando no mês de dezembro para as Filipinas, a fim de fazerem missões nestas regiões. Eu mencionei para o pastor Levi que na Indonésia as crianças, filhos dos cristãos, os pais são assassinados nos conflitos entre cristãos e islâmicos, e essas crianças órfãs são enviadas para estudarem em escolas islâmicas, o que as faz com que elas se tornem islâmicos por força das consequências. Em Mianmar, crianças são levadas para treinamento para fazerem parte do exército do governo ditatorial. E alguns orfanatos cristãos se abriram naquela região para que essas crianças sejam mantidas e estudem em escolas cristãs, já fazem seminário e vão se preparando para fazerem a obra de Deus. E agora nós adotamos lá na igreja quase 400 crianças destes orfanatos, a fim de ajudarmos e investirmos nelas, para que o nome de Jesus seja engrandecido e a próxima geração seja também evangelizada, até que Jesus venha. Dá um toque aí no seu vizinho e diz para ele: Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar a sua vida. Às vezes nós temos a sensação que Deus vai usar outra pessoa qualquer, Deus vai levantar grandes pregadores, Deus vai levantar grandes ministérios, mas os homens e mulheres com quem Deus conta somos nós, eu e você. Não importa quais sejam as nossas limitações, o quão simples, frágeis sejamos, se colocarmos a nossa vida na mão de Deus, se dispormos a nossa vida ao poder de Deus, Ele faz coisas grandes através de nós. Quem diz amém? Então somos nós que Deus vai usar. Antes de fazer menção da leitura bíblica, eu quero lembrar para os irmãos que quando terminar o culto, nós temos lá na saída as revistas do nosso ministério, revista Missão ID, que trazem informações missionárias e artigos missiológicos que vão edificar sua vida e lhe despertar para a entrega ao ministério, a evangelização do mundo, e os DVDs com mensagens diversas. Nós temos aí, acredito, o irmão Rodrigo está trazendo aqui uma lista. Obrigado, querido. Nós temos aí mais de 30 temas de mensagens gravadas em DVDs. Ele perguntou para mim: pastor, o senhor quer deixar tudo aqui? Eu disse: preciso, lá em casa não tem necessidade desse material, tá? Lá ficou mais. Então essa é a revista, a capa é referente aos 20 anos do Ministério Josué Brandão, que comemoramos alguns meses atrás, e nós temos aí algumas mensagens gravadas em DVDs que certamente vão lhe abençoar. Eu vou citar só algumas, só para o irmão ter uma referência. Tem uma delas que é bem interessante: deixe Lázaro morrer. Jesus não vai chegar na sua porta enquanto você estiver tentando manter Lázaro vivo. Quem quer um milagre na sua vida? Levanta a mão. Certeza? Quem quer um milagre na sua vida? Diga amém. Ok, então espera ficar pior. É sobre isso que eu falo na mensagem Deixa Lázaro Morrer. A plataforma do milagre é a impossibilidade. Só é milagre quando é impossível, concorda? Para se tornar impossível, tem que ficar pior. Então, quanto pior fica para nós, melhor fica para Deus.
Só que quando vai piorando, a gente entra em crise, a gente desespera, mas Deus está montando a plataforma do milagre que Ele quer realizar na nossa vida. Um outro tema: o diabo mora na porta da necessidade. Satanás nunca vai nos tentar, vou falar disso daqui a pouco, nos oferecendo aquilo que a gente não gostaria de ter. Então o diabo mora na porta da necessidade. Salmo 46, um cântico de vitória, um salmo encantador, o salmo de número 46. E outros temas que estão aí: pacto de sal, os 3 grandes dias da humanidade, o valor da amizade. Judeus, aliás, os chineses dizem, missões, o desafio da igreja, chineses dizem que mais vale um velho amigo do que 2 novos. Tá? Por quê? Porque o velho amigo, obrigado Rodrigo, já andou a 2ª milha. Ele já conhece sua cara feia quando você está nervoso, e apesar disso continua teu amigo. O amigo antigo não está conosco em busca do que a gente pode oferecer, porque ele já sabe que a gente oferece coisa boa, mas de vez em quando tem pimenta, e apesar disso está lá com a gente, tá? Então esses temas estão ali na saída, custam $10 cada DVD. E eu disse ao pastor Sinésio, mencionei, há alguns anos eu não compro nem pipoca com o dinheiro de DVDs, livros, revistas, faculdade teológica. Todos os recursos são direcionados para os nossos projetos missionários. Então, quando o irmão adquire esse material, além de ser edificado pela palavra, está investindo nesses projetos que o Senhor nos tem confiado. Dá para dizer amém? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Jeremias capítulo 29. Eu vou procurar falar um pouco mais baixo, não forçar muito, até porque eu estou tendo sintomas de solidariedade com o pastor Sinésio. Ele está resfriado e eu estou sendo solidário e estou sentindo sintomas desse resfriado. E olha que eu cheguei ontem e ele está me partilhando esse negócio. Consequentemente vai partilhar o remédio, vai partilhar, tá? Então eu estou sentindo o corpo assim bastante machucado, acreditem. Eu não estou muito bem fisicamente, mas Deus é bom e cuida de nós. Amém? Jeremias capítulo 29, versículo 13, foi o texto que os irmãos escolheram para dar tema a esta festividade de aniversário da igreja e do círculo de oração. Diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem pode dizer amém? Volte um pouquinho sua Bíblia. Esse foi o texto que foi lido como tema. Pastor Sinésio, no início do culto, leu um outro texto, Isaías 55, versículo 6. E eu estava aqui folheando a Bíblia e buscando fazer uma conexão entre os dois versículos. Isaías 55, versículo 6. Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Pai, nós te buscamos, te adoramos e nos rendemos a ti. Entregamo-nos debaixo da tua mão, completamente dependentes da tua misericórdia. Fala conosco, fala conosco. Tu conheces
as nossas intimidades e particularidades. Fala, Senhor. Toda honra é tua, e toda glória, e todo aplauso, e todo tributo, e todo mérito. Recebe em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de falar nesta noite sobre a hora de buscar a Deus. A hora de buscar a Deus. Isaías profetizou antes do cativeiro babilônico. Jeremias começou o seu ministério poucos anos antes do cativeiro, profetizou durante todo o cativeiro e ainda um período após o cativeiro babilônico. A Bíblia é linda e ela fica mais linda ainda se você entender o contexto em que a mensagem foi escrita, proferida e enviada. O profeta Isaías estava falando para um povo duro, para um povo afastado de Deus, para um povo que rejeitava ouvir a voz de Deus, povo de Judá. E o Senhor usa Isaías e diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode. Por quê? Por que Deus está dizendo isso? Porque o Senhor está dizendo: eu estou falando com vocês e vocês não estão prestando atenção na minha voz. Eu estou convidando vocês a um arrependimento, a uma vida de rendição, e vocês não estão me ouvindo. Buscai enquanto posso ser achado de vós. O profeta Zacarias, no capítulo 13, diz: o Senhor reclama com o mesmo povo através de Zacarias e diz: eu vos falei e vocês endureceram o coração como diamante. Um dia clamareis a mim e eu não vos responderei, porque quando eu falei não me ouvistes. O contexto é o mesmo: antes, durante e após o cativeiro babilônico. A mensagem de Jeremias no capítulo 29 é o período do cativeiro. Lá Deus está usando Jeremias para alertar o povo e avisar-lhes que eles deveriam se organizar para permanecerem na terra do cativeiro por um período. E o Senhor ainda diz assim: não amaldiçoem o povo que vos trouxe como cativos. Não roguem praga contra a nação que vos escraviza. Orai pela paz desse povo, porque se houver paz na cidade, vocês terão paz. Aí depois o Senhor usa Jeremias e diz: mas haverá um tempo que eu vos levarei de volta para a vossa terra. É só ler o capítulo inteiro. E quando chegardes na minha terra ou na vossa terra, me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor percebe que o povo já estava diferente da época de Isaías. O povo é o mesmo, a época que é diferente. O cativeiro já havia produzido neles um sentimento de quebrantamento, de mudança, mas ainda não haviam chegado no nível que Deus esperava. Veja que ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ainda não estava acontecendo. Você já parou para analisar que provações, turbulências, adversidades podem ter resultados de bênção na nossa vida? O povo de Judá estava no cativeiro para um propósito específico, para que eles buscassem ao Senhor. E agora o Senhor diz: eu vos avisei anos atrás que deveríeis me buscar enquanto eu estava à disposição de vocês. Vocês não me buscaram.
vieram para a terra de Babilônia. E eu vos digo que eu tenho um pensamento específico acerca de vós, um pensamento de bem e não de mal. Versículo de número 10, 11, pensamento de paz. Mas ao retornardes para a vossa terra, orem, e eu vos ouvirei. Esta é uma promessa. Provoca seu vizinho e diz para ele: e eu sei que Deus ouve as nossas orações. Vocês orarão e eu vos ouvirei. E então me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que Deus está querendo do povo de Judá aqui. E o que Deus espera de nós hoje é inteireza, uma busca genuína da sua presença. Por quê? Porque nós tendemos a buscar a Deus de maneira meio superficial, e pior, em boa parte dos casos, buscamos a Deus mais por necessidade do que por paixão pela sua presença. Vou dar um exemplo. Vou levar para casa o número do telefone do pastor Sinésio, do pastor Levi, para facilitar de mais uns 2 deles aqui. E quando eu tiver um aperto financeiro, eu vou ligar para eles pedindo $1.000 emprestados. E eles vão me emprestar, tá? A Bíblia diz que o homem bom e justo empresta ao necessitado. Está escrito. Estou nem aí, quem escreveu foi Davi, problema de vocês. Tá? Só que no dia que eu disse que eu vou pagar, eu pago, porque eu pago as minhas dívidas. Tá? Passam 3 meses, eu ligo de novo, pedindo $3.000 emprestados. Eles me emprestam e eu pago os meus débitos. Mais 6 meses eu ligo de novo, preciso de $5.000 emprestados. Ele me empresta e eu pago. Acontece que eu só ligo para o pastor Sinésio, eu só ligo para o pastor Levi, para o pastor Darley, para o pastor Wallace, quando eu estou precisando de dinheiro. A próxima vez que o telefone dele tocar e ele ver o meu número, o que ele vai pensar? Está precisando de dinheiro. A pergunta que eu faço é a seguinte: o que Deus pensa quando você ajoelha? Que tal ligar de vez em quando para dizer: pastor, eu vi que hoje é seu aniversário, parabéns. Pastor, eu estou telefonando porque eu queria sair com o senhor nesse domingo para almoçar com o senhor e eu pago o seu almoço. Estou te ligando porque eu estava orando e lembrei de você e te liguei para dizer que orei por você essa madrugada. Amigos não telefonam porque precisam, amigos telefonam porque amam. Deus está querendo que nós o busquemos não porque precisamos dele, mas porque o amamos e as nossas necessidades serão supridas por ele. O que é buscar de todo o coração? É buscar pelo prazer da sua presença. É buscar pela alegria da comunhão. A minha avó paterna era índia. Eu não conheço muita gente que orava o quanto a minha avó orava, ou que ora o quanto a minha avó orava. Ela orava em média 7 a 9 horas por dia. Mas a paciência veio voando, sentou no ombro da minha avó e disse: aqui é meu lugar. O mundo podia desabar, depois que acabasse tudo, ela pegava uma flanela para tirar a poeira do que sobrou. A minha avó morreu com 73 anos de idade, vítima de um infarto.
A vizinha, ela era viúva, a vizinha que a encontrou morta disse que ela estava de joelhos. A minha mãe é uma baixinha de 1,52 m. Eu levei minha mãe no médico outro dia e o médico mediu a minha mãe e falou: a senhora tem 1,52 m. Eu falei: não liga, minha mãe, não presta atenção que ele está aí dizendo que a senhora é menor do que a senhora é realmente. Branquinha, dos olhos verdes, uma coroa linda. Ela ora por paixão. Qualquer momento você chega lá em casa, ela está de joelho, é incrível, ela não tem hora para orar. E fica chateada quando ela diz assim: vamos orar um pouco. Eu digo: mãe, agora não dá. Ah, vocês não gostam de oração? Mas não é assim, mãe. Oração requer a disposição de alma, mas a alma tem que estar disposta a orar a todo tempo. Eu tenho um amigo, ele é cego. Nós oramos juntos, pelo menos uma vez por semana, há 22 anos. E ele brinca comigo e diz assim: Josué, eu não preciso nem fechar o olho para orar, já está fechado. Ele ora, irmão, ele ora. Eu já ouvi ficar 12, 15 horas de joelho. Ele ora. A igreja onde este meu amigo é pastor sofreu uma ação judicial. O vizinho queria fechar a igreja. E depois de audiências e audiências, ele chegou na minha casa uma terça-feira à tarde e disse: a última audiência será amanhã. Nesse espaço de tempo eu não disse para ele. Eu tinha ido fazer o casamento da filha de um líder político em Salvador, e lá estavam alguns juízes, e o juiz que estava cuidando do caso lá da igreja me disse assim: pastor, eu sou simpático à igreja, eu gosto da igreja, a minha mãe era evangélica, a minha mulher frequenta uma igreja, mas a igreja do seu amigo não tem jeito de ganhar a causa. Eu já li o processo, já reli, e eles vão perder a causa. Eu não podia dizer isso para ele. Mas ele chegou na minha casa uma terça-feira, por volta das 4, e às 5 horas ele entrou para o meu gabinete para orar, e eu ajoelhei com ele, e orei até às 6, e falei com ele: Jailton, eu preciso levantar, porque eu prego hoje à noite, é o culto de doutrina. Ele me disse: eu não vou para o culto, vou ficar orando, e eu fui para a igreja. Cheguei da igreja por volta das 10h30, e ele estava de joelhos. Convidei-o para um lanche. Ele disse que não queria lanchar para não interromper a oração. Eu fiz um lanche, tomei o banho e ajoelhei com ele e orei até por volta de 2 da manhã. 2 da manhã eu senti sono e falei com ele: eu preciso descansar. Ele disse: vai que eu vou orar mais um pouco. Lá para as 4 eu acordei, saí do quarto para ver o meu filho no outro quarto. Quando eu saí do meu quarto, eu ouvi um barulho do gabinete. Eu pensei comigo: não é possível. E quando eu cheguei de ponta de pé na porta do gabinete, ele estava de joelhos. Eu voltei a dormir. 6 horas da manhã acordei para levar o meu filho para a escola. Quando eu abri a porta do meu quarto, eu ouvi um gemido. Aí eu pensei comigo: aí é abuso, é exagero. E eu fui para o gabinete. Quando eu cheguei na porta do gabinete, ele estava deitado no chão, a camisa suada pegada à pele, o colarinho virado por cima da cabeça, e ele gemia e dava murro no chão. Eu levei o menino para a escola e voltei. Quando eu cheguei, ele estava de joelho e eu fui orar com ele, mas agora eu fui com vergonha, né? Ele orou a noite inteira. Eu estava voltando para orar 7 horas da manhã. Entrei calado, ajoelhei em silêncio e orei de boca fechada. 10 horas, 10h30 da manhã, o telefone tocou. Eu ainda estava de joelhos e ele também. Quando eu atendi o telefone, era a esposa dele. Ela disse assim: Josué, manda Jailton parar de orar. O que tinha que dar
sei onde é que Satanás está tentando lhe enganar. Não sei qual é a proposta, a oferta que o inimigo está lhe fazendo. E com certeza é uma proposta aparentemente boa. E para o momento que você está vivendo, é melhor a proposta que o inimigo está lhe fazendo é aparentemente melhor do que o momento que você está vivendo. Mas eu lhe digo, com Deus é sempre melhor. No Egito tem cebola e panela de carne, mas é escravidão. No deserto não tem cebola, mas tem maná. E o maná é pão novo, todo dia cai comida nova do céu. Então não deixa o adversário lhe enganar. Não deixa o inimigo te enganar. E agora, pastor, que ele já me enganou? E agora que eu já bebi da cisterna rota do inimigo? E agora que eu já coloquei a minha boca no esgoto, o que eu faço? Eu cheguei de viagem uma certa feita. Meu filho tinha 5, 6 anos de idade. E quando eu parei o carro e estava tirando a bagagem do porta-malas, ele chegou com as 2 mãos rechonchudas, estendidas, e ele disse assim: pode bater, pai, eu sei que eu mereço apanhar. E eu falei com ele: o que é que você fez, que você está querendo apanhar de graça? Não, pode bater mesmo, eu sei que eu vou apanhar, não tem jeito. Eu disse: tá, mas o que você fez? Não, pode bater logo. Eu disse: faz o seguinte, deixa o pai entrar, e depois que eu entrar, e a gente vê se você precisa apanhar. E eu estendi o meu dedo menor, e ele segurou no dedo menor, e eu entrei, e eu queria ir para o quarto, deixar a mala, mas ele me puxou para o meu gabinete. Ele colocou uma cadeira na frente dos armários do gabinete. Até onde ele alcançou, ele derrubou todos os livros no chão. Estava tudo amassado, pisado, babado, página rasgada. E eu fiquei olhando para aquele cenário, era muito livro no chão. E eu fiquei olhando a cena, e ele estendeu a mão e disse: pode bater. Eu disse: faz o seguinte, eu vou tomar banho primeiro. E eu fui tomar banho, e depois que eu tomei banho, ele trouxe a toalha e disse assim: bate logo. Eu disse: calma, vamos almoçar. E eu fui para o almoço, e quando eu sentei, eu coloquei ele no meu colo, e a comida do pai é mais gostosa do que a comida que se coloca no prato da criança. Veio da mesma panela, mas a comida de pai e mãe é mais gostosa. E eu coloquei ele no meu colo e fui dividindo a minha comida com ele. Quando terminou, eu disse: agora eu vou dormir um pouquinho. Eu disse: não, pai, bate logo. Eu disse: vem cá, pega um pano. E ele me trouxe uma flanela, e eu fui para o gabinete com ele, e eu dizia para ele: me dá os livros. Ele foi me dando o livro, eu fui limpando, desamassando e arrumando a tarde inteira nesse negócio. Quando terminei de arrumar o último livro, eu disse para ele: agora faz assim. E ele fez assim. Eu disse: pronto, vamos dormir, que o pai está cansado. Eu disse: mas eu não vou apanhar. Eu perguntei para ele: a gente não já consertou a bagunça? Já, então vamos descansar, não precisa apanhar, já está resolvido. O que eu quero lhe dizer é que se eu, humano, falho, humanamente possessivo, sou capaz de, em vez de espancar, consertar. É exatamente isso, e melhor que isso, que Deus faz com você. Ele desce ao teu nível, arruma a bagunça que você fez e ainda te acosta ao seu peito para você descansar nele, porque Deus é cheio de misericórdia. Se você puder aplaudi-lo, aplauda-o, louve-o, engrandeça-o, porque ele merece. Busca Deus na hora da tentação. Segundo lugar, busque a Deus na hora da necessidade, na hora do sufoco, na hora do aperto. Faltou o dinheiro, faltou a comida, a geladeira está vazia. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus é provedor, querido. Ele nos supre. Ele diz através de Joel, no capítulo 2, versículo 23: e vós comereis e vos fartareis. E ele diz assim: e comereis abundantemente. Eu não creio na teologia da prosperidade. Por que eu não creio nela?
Porque ela diz que se você não dirigir o melhor carro, é porque você está em pecado. Ela diz que se você não morar na melhor casa do seu bairro, é porque você está debaixo de maldição. E eu não dirijo o melhor carro do meu bairro e não estou em pecado. Eu não moro na melhor casa do meu bairro e não estou debaixo de maldição. Eu creio na teologia da providência. Ela diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu estava no aeroporto de Paris, na França, embarcando de volta para o Brasil, e o pastor que foi me levar deu uma crise existencial, e ele disse assim: Josué, eu queria que a teologia da prosperidade fosse verdade. Eu disse: que foi? Que doença é essa? Ora, ele é pós-doutorado em teologia, me sair com um troço desse? Qual o problema? Ele disse: olha para o portão. Quando eu olhei, tinha uma Ferrari parada na frente do portão. Ele disse: se a teologia da prosperidade fosse verdadeira, Josué, era só chegar lá, colocar o pé na Ferrari e tomar posse, e quando eu chegasse em casa teria uma na minha garagem. E eu disse para ele: a teologia da prosperidade não é verdadeira na maneira como eles ensinam e pregam, mas a teologia bíblica é para aqueles que se apropriam das promessas de Deus para a sua vida. Busque a Deus na hora da necessidade. Apresente a Deus o que você deseja. Eu lembro agora de quando Jesus chega à beira do tanque Betesda, e ele pergunta a um paralítico: você quer ficar são? João 5. E o paralítico diz: eu não tenho ninguém que me jogue na água. Eu imagino, a Bíblia não diz assim, mas eu imagino Jesus dizendo: não perguntei se você tem alguém, eu perguntei o que você quer. Sabe por que muitas vezes as nossas necessidades não são supridas? Porque a gente reclama mais do que apresenta ao Senhor a nossa causa. Nós murmuramos demais, choramingamos demais, lamentamos demais, e você fica 40 minutos de joelhos, choramingando, e Deus dizendo assim: fala o que você quer. Fala o que você quer. Deus está esperando que você compartilhe com Ele a sua causa. Êxodo 16, Israel estava no deserto e Deus mandou codornizes. Eu não quero fazer matemática bíblica, até porque nós estamos num momento oportuno para isso, mas se você analisar que haviam cerca de 600 mil homens no deserto, e a Bíblia diz que veio codornizes, que deu para catar codornizes, para pegar carne, caminho de um dia indo e caminho de um dia voltando. Caminho de um dia correspondia a aproximadamente 1.200 metros, 1,2 km. Eu não sei o que é isso em milha, uma milha talvez, mais ou menos uma milha indo, mais uma milha voltando, carne. E a Bíblia diz que quem pegou menos, pegou 10 homeres. Um homer era a maior medida hebraica, correspondia ao peso, ou aquilo que podia caber dentro do couro de uma vaca. Se a gente pegar essa linguagem para entender que quem colheu menos, colheu 10 homeres, significa dizer que quem colheu menos, colheu aproximadamente o equivalente a 10 vacas, vezes 600 mil homens, dá mais ou menos 6 milhões de vacas. Isso dá 25 toneladas de carne no deserto, para um povo que só precisou crer num Deus que abre porta onde não tem porta. Provoca seu vizinho e diz para ele aí: conta para Deus o teu problema, conta para Deus a tua necessidade. Ele ouve e pode suprir. Agora, tem uma coisa que eu aprendi sobre esse negócio de necessidade, que ninguém tem que aprender, tá? Você não tem que aprender não, fica à vontade. Eu aprendi e está funcionando. Eu aprendi que se eu quero colher, eu preciso plantar. Queridos, depois que eu entendi a lei da semeadura, acabou. Todo espírito de mesquinharia foi repreendido.
Eu posso até travar a mão para comprar um troço para mim, para abençoar alguém, Vou lhe citar só 2 exemplos. Eu estava no meu escritório uma certa feita e eu tinha R$8 no bolso, uma nota de 5, uma nota de R$2 e uma nota de R$1, que ainda era cédula. E eu coloquei a mão no bolso e joguei o dinheiro na mesa e falei: ó, o dinheiro do homem aqui. E 3 obreiros estavam comigo e falaram assim: ô pastor, o senhor está distribuindo dinheiro? Eu disse: toma, dei 5 para um. Aí o outro falou: já que está dando, eu também quero, dei 2. Aí eu falo: já que o senhor está assim, jogando dinheiro para cima, me dá o que está restando aí. Eu dei R$1. Quando terminou a tarde, eles estavam indo embora, vieram devolver meu dinheiro. Eu falei com eles: fica com vocês os R$8 de vocês. Só que naquela época eu estava sonhando com um carro recém-lançado no Brasil, C4 da Citroën, e eu estava apaixonado pelo carro, e o carro custava R$80 mil aproximadamente, e eu não tinha como comprá-lo. E meu filho dizia: pai, mas vai dar certo. Mas vai dar como? Vou arrancar de onde 80 mil? E de repente um amigo me ligou de Salvador, me convidou para a gente almoçar juntos, e fomos conversando, e eles começaram a falar de carro com meu filho, e meu menino disse assim: meu pai quer um C4. Aí o amigo disse assim: eu tenho um C4 zero na garagem, pastor, vamos lá para o senhor conhecer. Disse: não, o que o olho não vê, o coração não deseja. Não vou ver, senão o senhor vai comigo. Senão eu estou ocupado. Ele me esperou até 8 da noite, me levou para Salvador para ver o bendito do C4. Cheguei na garagem, o carro lá estendido, lindo, prata, zero. E ele me deu a chave, eu entrei, vi o carro, uma coisa linda, devolvi a chave. Ele fez assim: pastor, eu vou lhe vender esse carro para o senhor pagar como o senhor quiser. Aleluia. Eu fiz a conta e disse assim: vou ficar quanto tempo pagando esse negócio? Quero não, fica com teu carro. Ele disse: dá licença que eu vou lá em cima. O telefone tocou, ele subiu para o apartamento, voltou uns 20 minutos depois. Eu fiquei só olhando para o carro, e eu olhava: é mais bonito, olhava, o senhor vai me dar um. De repente ele voltou, e ele trazia um papel na mão, e ele trouxe a chave e disse: pastor, toma a chave, aqui está o documento do carro assinado, eu estou lhe dando de presente. Quando eu cheguei em Feira de Santana, no dia seguinte cedo, eu liguei para aqueles 3 amigos, disse: vem ver meus R$8 onde estão. Vem cá. Deus supre as nossas necessidades. E se você quer colher, aprenda a semear na vida de alguém. Abençoe. Seja instrumento de Deus para a vida de pessoas. Dá um toque de leve no vizinho, assim, bem de leve, porque ele pode ficar chateado, de leve, e diz assim: você é um agente de bênçãos. Você é um agente de bênçãos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu não vou contar outras experiências para você não achar que eu estou apenas partilhando situações minhas, mas eu lhe desafio: semeie e descubra como Deus vai lhe surpreender de maneira gloriosa, porque Ele é dono do ouro e da prata. Amém? Busca o Senhor. Agora tem gente que consegue falar do problema com o vizinho, consegue ligar para o Brasil para falar do problema que está passando aqui com a família, e não consegue prostrar-se diante de Deus e dizer: Jesus, esta é a minha causa. Tem gente que consegue lamuriar para todo mundo, até para o colega de trabalho, e não consegue conversar com Deus acerca da sua causa. Irmão, Deus é Pai. Quem é filho aqui? Levanta a mão. Olha o que Jesus diz. Qual de vós? Quem é pai? Levanta a mão, por favor. Ok, obrigado. Quem é mãe? Levanta a mão, por favor. Ok, obrigado. Olha o que Jesus diz: quem de vós, pais, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Levanta a mão. Teu filho te pede um pão, você dá uma pedra? Levanta a mão. E quem de vós, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Levanta a mão.
Jesus então diz: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celestial concederá coisas boas àqueles que lhe pedirem. Pedi e dar-se-vos-á. Quem lembra ainda de alguma coisa de gramática da língua portuguesa, vai relembrar que na conjugação verbal há um tempo da conjugação que é chamado de gerúndio. O gerúndio indica ação contínua. No grego não há gerúndio, mas há presente linear. O verbo pedir em Mateus 7,7 está no verbo linear. Pedir ali é pedindo, da ideia de alguém que sabe tanto o que quer, que continua a pedir, e o Senhor lhe concederá, porque Ele é Deus que pode suprir as necessidades daqueles que nele esperam. Busca ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você pode dizer amém? Amém. Pode ir mais um pouquinho? Amém. Terceiro lugar, primeiro, buscar o Senhor na hora da tentação. Segundo, buscar ao Senhor na hora da necessidade. Terceiro, buscar ao Senhor na hora da angústia. Você sabe qual é a profissão que mais vai dar dinheiro a partir dos próximos 5 anos no mundo ocidental? Terapeuta. Psicologia. Já existem terapeutas cobrando R$1.000 no Brasil por 50 minutos de consulta. Nenhum plano de saúde no Brasil cobre terapia, paga psicólogos, é consulta particular. Quem frequenta? Executivos de grandes corporações, presidentes de países, governadores, grandes empresários. Por quê? Porque eles estão com sintomas de depressão, estresse emocional, alguns partindo para o suicídio. E o cara que vai no psicólogo está pagando X de consulta. Para quê? Para ser medicado? Só para sentar e conversar, se abrir, compartilhar, ter alguém que lhe ouça e ele ter a certeza que esse alguém não vai contar para ninguém os seus problemas pessoais. Oração é terapia. Não importa o seu estado de depressão, você pode conversar com Jesus de joelho, em pé, deitado, andando, de olho aberto, de olho fechado, vestido, sem roupa, e pode falar tudo, abre, diz tudo, conta tudo, porque Ele não conta teu segredo para ninguém, e ainda traz alegria para a tua alma. É por isso que Tiago diz: quem está triste, ore, porque oração traz alegria para a alma. Dá uma provocada no seu vizinho e diz para ele: está triste? Conversa com Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 30, o Senhor diz assim: na vossa angústia clamareis a mim, e eu voltarei o meu rosto para vós. Esses dias eu recebi uma ligação. Uma senhora não evangélica me telefonou. O marido dela é um dos grandes empresários da nossa cidade, e ele estava, isso eram as 3 da tarde, trancado na sala dele, uma vidraça na frente da sala, com a pistola em cima da mesa, declarando que ia cometer suicídio. E eu fui para lá e comecei a conversar com ele pela vidraça. Quando ele abriu a porta e me permitiu entrar, já eram quase 6 horas da tarde. Quando eu consegui pegar a arma dele e entregar para o chefe de segurança, já eram por volta das 7 horas. Só saí de lá 8h45, quase 9 da noite. Ele me disse assim: pastor, só hoje eu perdi R$4.800.000. Eu não tenho razão para viver. E eu falei com ele: eu quero lhe dar meus pêsames, você é menino buchudo,
Sua vida só vale 4.800.000 reais. Eu sinto muito por você. Eu gostaria de lhe lembrar que acima disso tudo há um Deus, Criador dos céus e da terra, e Ele sabe onde estão os tesouros do universo. Graças a Deus vencemos a crise. Ele está na igreja, aceitou a Jesus como Salvador, se recuperou financeiramente, continua investindo em negócios, porque na angústia clame e o Senhor lhe atenderá. Salmo de número 18, o salmista diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele ouviu a voz da minha oração. De repente, para você conseguir dormir, precisa engolir 1, 2, 3 pílulas. De repente, para você conseguir viver, sorrir, produzir no trabalho, é preciso tomar um remédio com prescrição médica, controlado, senão as suas emoções desabam. E Deus está dizendo assim: filho, filha, senta aqui, conversa comigo, se abre comigo, fala tudo que você pensa e que você sente. Tem um versículo na Bíblia, eu me apaixono por ele. Posso fazer uma bagunça rápida aqui no púlpito? Me empresta uma cadeira, é rapidinho. A Bíblia diz, Isaías 43, versículo 26. O Senhor diz assim, obrigado pastor. O Senhor diz assim: procura lembrar-me, entra em juízo comigo. Sabe o que é que Deus está dizendo? Senta comigo, frente a frente, tete a tete, olho no olho, me relembra as promessas que eu te fiz. Por quê? Porque Deus esquece? Não, porque quando eu relembro as promessas, eu estou dizendo a Deus, não que Ele esqueceu, mas que eu estou firmado nelas. Aí o Senhor diz assim: entra em juízo comigo, me mostra as tuas razões, argumenta comigo, conversa comigo francamente, para que eu te justifique. O que Deus está dizendo, irmãos, para nós hoje é: quando você chegar em casa hoje à noite, não liga a TV, não acessa a internet, esquece do site pornô, abre mão de qualquer outra atividade, senta com Deus e diz para Ele: Jeová, preciso de uma reunião contigo, vem bater papo comigo. E começa a conversar. Ah pastor, isso é coisa de doido, não estou sentindo nada. Vai conversando, porque Deus não ignora um coração que lhe busca. Vai falando, Ele está ouvindo. Lá em casa não tem espaço para isso, faz no banheiro, que Jeová aceita reunião no banheiro. Faz na cozinha, que Jeová aceita reunião na cozinha. Vai na área da casa, que Ele também aceita reunião na área da casa. Vai na sacada do apartamento, que Ele conversa com você na sacada do apartamento. Abre o coração e conta tudo. Você vai perceber que o Senhor apressadamente virá em teu socorro, oh aleluia, e te dará livramento, porque Ele é Deus. Ele não te chamaria para conversar se Ele não estivesse disposto a conversar com você. Ele não te desafiaria a um bate-papo se Ele não tivesse tempo para você. E Ele não te diria: procura lembrar-me, se Ele não estivesse disposto a cumprir as promessas que Ele fez. Busca ao Senhor na tua angústia. Mas o camarada, isso é coisa de mundo evoluído, de mundo crescido, de mundo enriquecido. Apertou, dá um tiro na cabeça, pula da ponte, se enforca, toma uma mão cheia de remédio, morre. Você tem Deus. Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele: você tem pai. Você tem pai. Conversa com ele. Buscar-me-eis e me achareis
quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Lembrei agora da diretora de um orfanato, que amanheceu um dia e não tinha o pão para o café das crianças. Reuniu as crianças ao redor da mesa e disse: vamos pedir pão para Deus, porque é Ele que manda pão. E aí a meninada, isso foi no Rio de Janeiro, a meninada começou a gritar: manda pão, Jesus, manda pão para o café, manda pão. O macumbeiro vizinho do orfanato ouviu a gritaria, chamou o empregado e disse: vai e compra uma caminhonete de pão para esse povo, joga em cima da mesa. E quando eles começaram a comemorar dizendo que foi Jesus, vocês entram que foi Jesus, nada, foi o diabo. E foram e compraram uma caminhonete de pão e jogaram pão pela janela. E aí a meninada começou a gritar: Jesus mandou pão, Jesus mandou pão. Aí o funcionário do indivíduo entrou: vocês sabem quem mandou esse pão? A irmã tomou a palavra e disse: meu amigo, quando Jesus manda, até o diabo obedece. Clama na hora da angústia, suas lágrimas chegam à presença de Deus. Dê mais tempo para Deus. A gente toma mais tempo fazendo qualquer outra coisa do que conversando com Ele. Desenvolva o hábito de dormir conversando com Deus. Deita para dormir, fecha o olho e faz a tua mente continuar conversando com Deus. E você adormece falando com Ele. E enquanto você dorme, Ele começa a falar com você. Vai no volante, você pega o trânsito de Nova York indo para o trabalho, você demora um tempão no trânsito, começa a conversar com Deus enquanto você dirige, enquanto você sai dos engarrafamentos e dos congestionamentos, conversa com Deus. Eu não sei onde você trabalha, se na construção, se você trabalha com pintura, se você trabalha com limpeza, se você trabalha em escritório, vai conversando com Deus enquanto você produz, e você vai ver que Deus vai começar a lhe surpreender na sua angústia. Eu vou terminar. Penúltimo lugar, busca a Deus na hora da perseguição. Estão te perseguindo? Busca a Deus. Não dobra a manga, não sai na mão. Você tem alguém que peleja por você. Eu lembro agora de Moisés às margens do Mar Vermelho, Êxodo capítulo 14, versículo 12. Lá vem Faraó, e Moisés vai orar, e o Senhor diz assim: por que clamas a mim, Moisés? Manda que o povo marche. Vai marchar para onde? Se na frente tem o mar e atrás vem Faraó. E o Senhor pergunta: que tens nas mãos, Moisés? Moisés responde: uma vara. Oração te dá estratégia. A oração revela os instrumentos que Deus disponibilizou para você e você não viu ainda. E Moisés fere as águas, e quando fere as águas, Isaías capítulo 11, pode ler quando chegar em casa, é encantador, diz que Deus segura o vento no punho da sua mão, e diz que quando ele abre a mão, o vento sopra e os mares se secam, para a passagem do seu povo, como no dia em que Israel saiu do Egito. Quando Moisés feriu as águas, o braço forte de Deus se moveu, Salmo 136, e o mar começou a se abrir, e o povo marchou a pés enxutos. Atos 16. Paulo e Silas foram presos porque pregavam o Evangelho. O que nós cristãos ocidentais faríamos em caso de prisão pela pregação do Evangelho? Jesus, eu não admito. Eu sou teu servo, sou dizimista fiel, eu sou ofertante na tua casa, eu invisto em missões, eu mantenho aquele missionário lá no sertão da Bahia, lá do Nordeste. Eu invisto no projeto missionário da igreja da Visão Mundial, Assembleia de Deus Visão Mundial, na Guatemala, na África. Eu não aceito ficar preso. Paulo e Silas olharam um para o outro e Paulo disse: Silas, canta que eu oro. Aí Silas começou a cantar e Paulo a orar. De repente Silas cantou e disse: Paulo, agora vamos
inverter, aí Paulo canta e Silas ora. E enquanto eles cantavam e oravam e cantavam, os alicerces do cálice, do cárcere se moveram. Busca a Deus na hora da perseguição. Clama quando estão atrás de você. Eu tenho paixão pelo Salmo 46. Depois que eu fiz um estudo exegético no Salmo 46, eu me encantei com o Salmo. E tem um versículo que Jeová diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se você fizer um sermão exegético do Salmo, ele está mostrando um momento de turbulência, de crise. O mar está agitado, as montanhas se movem, há um verdadeiro turbilhão em torno dele, e o salmista está lutando e brigando. Aí Jeová chega. Aquietai-vos ali sai da frente, sai de cena, me dá licença. É você brigando e Deus atrás de você dizendo: me dá a vez, deixa eu ir para o teu lugar, vem para trás, e você saberá que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Não importa quem seja o seu perseguidor, Deus é maior do que ele. Não importa quem seja o homem ou mulher que se levantou contra você, Deus tem a ponta da corda do fôlego de vida de todos eles. Tem um versículo na Bíblia assim apaixonante. Aliás, a Bíblia diz que Deus conhece o fim das coisas antes do início delas. É por isso que você está numa luta violenta e está todo mundo dizendo assim: desiste, chuta o balde, para com isso. E na sua alma Deus está dizendo: continua, siga em frente. Seu pai diz assim: para com isso, menino, e Jeová diz: vai em frente. Seu marido olha para você e diz: seu Deus não vai poder fazer nada acerca disso, e Jeová diz: fica tranquilo, porque seu marido está vendo o começo, Deus já viu o final. Ele já sabe o resultado da batalha que você entrou. E ele está dizendo: vem, porque eu já conheço o fim. Vem, todo mundo está dizendo que é loucura, mas vem, porque eu já vi o resultado. Isaías 37 e 38, vamos parar? A Bíblia diz que Senaqueribe sitiou Judá e mandou uma carta para Ezequias dizendo: não te engane o teu Deus, porque ele não pode te livrar da minha mão. As nações que eu invadi também tinham deuses, e eu os lancei ao fogo. Assim será com o teu Deus. Quando Isaías leu a carta, ele mandou o seu porta-voz negociar. E o porta-voz de Ezequias, aliás, chegou junto ao porta-voz de Senaqueribe, rei da Síria. Pode ler o texto. E disse: não fala em hebraico, porque em hebraico todo o povo entenderá e haverá tumulto. Fala em aramaico, para que somente a corte entenda e decida o que fazer. Rabsaque respondeu: falarei em hebraico, para que toda a terra saiba que quando invadirmos esta terra, vocês terão que dissolver fezes em urina e beberem para ficarem vivos. Quando Ezequias ouviu isso, mandou chamar o profeta Isaías. Quando Isaías chega, encontrou Ezequias assanhado e rasgado. E Isaías pergunta: qual o problema, majestade? E Ezequias entrega as cartas de Senaqueribe para Isaías. Isaías lê a carta e pergunta para Ezequias: tá, e qual é o problema? E Ezequias olha para o profeta e diz: qual é o problema? Ficou doido? Olha, Senaqueribe cercou Jerusalém. Isaías diz assim: majestade, a carta veio para o endereço errado. Olha o que está escrito na carta: não te engane o teu Deus, porque ele não pode te livrar da minha mão. Ele está desafiando a Deus, majestade, e não ao rei. Manda a carta para a caixa postal certa.
Aí a Bíblia diz que Ezequias desceu ao templo para orar e foi com Isaías. E a Bíblia diz que Ezequias ajoelhou na ponta do altar. Só existem duas referências bíblicas a alguém ajoelhado na ponta do altar. A ponta do altar era o lugar onde o cordeiro era imolado. A ponta do altar era onde se dava uma vida pela outra. E Ezequias ajoelha e ora. E a oração é assim: ó Deus, tu estás assentado acima das mais altas nuvens. Senaqueribe diz a verdade quando diz que lançou os deuses das outras nações no fogo, mas na verdade não eram deuses, mas tu és Deus nos céus e na terra. Quer vencer uma luta? Não pede vitória, adora. Enquanto Ezequias adorava, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Isaías, e o Senhor bradou de lá e disse assim: não temas, ó Ezequias, nesta peleja não tereis que pelejar, esta guerra é minha, diz o Senhor dos exércitos. Fica de pé, por favor, quem puder, em nome de Jesus. Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele: tem guerra que não é sua, tem luta que não é sua, querido. Deixa o Senhor pelejar as tuas batalhas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu disse ontem que tenho ouvido alguns testemunhos do Egito, e li um testemunho acerca do Egito há um tempo atrás, de uma senhora cristã, esposa de um banqueiro. Ela aceitou a Jesus como Salvador, e o banqueiro islâmico decidiu matá-la. Isso foi publicado no jornal, no Mensageiro da Paz. Mas ele não queria simplesmente chegar e matá-la, ele queria matá-la num ataque de ira. E diz o testemunho que quando ele saiu do seu escritório no banco, ele pegou a sua lancha e subiu o rio acima no Nilo. Lá onde ele parou, ele pegou uma chave, a chave do seu cofre, e jogou no rio. E ele pensou: eu chego em casa e acuso-a de ter dado fim na chave do cofre, e no ataque de ira eu mato ela e acabo com essa festa. E diz para ele: o Senhor está te dando livramento. O Senhor está te dando livramento. Quero orar contigo. Terminando, eu não vou mais comentar. Busca o Senhor na hora da fraqueza. Se você se sente fraco, conversa com Deus. É dele que vem a nossa força. Paulo diz aos Coríntios na segunda carta, capítulo 3, versículo 5, que a nossa capacidade vem de Deus. E é interessante que Paulo diz assim: eu orei ao Senhor acerca de um espinho na carne, mensageiro de Satanás, que veio para me esbofetear. E eu orei 3 vezes, e por 3 vezes o Senhor me diz: a minha graça te basta. Porque, quer ver outra coisa? Chegam para Jesus no Getsemani, e estavam com ele Pedro, Tiago e João. E os soldados romanos chegam e perguntam: és tu o Cristo? E Jesus diz: é a mim que buscais. Por que Jesus diz isso? Ele tira Pedro, Tiago e João do raio de visão dos soldados romanos, e ele se apresenta. Sabe o que isso significa? Jesus nunca vai lhe entregar para o inimigo. Nunca.
Ele nunca abre mão de você. Pode confiar a sua vida a Deus. Curve sua cabeça, por gentileza.